Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 15 de julho. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! E aí, Marco, o que você tá fazendo? Momentos antes da partida, falta 1 hora para Palmeiras e São Paulo. Eu já estou pegando a escalação oficial do Palmeiras e do São Paulo para fazer a minha entrada. E você, já baixou o aplicativo do OneFootball? Baixa agora, não marca bobeira, é totalmente gratuito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Bora lá, time, iniciar aqui as análises do sabadão. Antes, 3 coisas bem simples que não custa nada. Dá aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Ajuda demais, o conteúdo chega a mais pessoas e a gente continua aqui motivado todos os dias tentando trazer o filé com fritas para vocês, ou seja, o melhor que a gente tem no mercado, tá legal? Chegou agora? Se gostar, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. 7 da matina na Coreia do Sul, Suwon versus Ulsan Hyundai, jogo dos opostos. Ulsan, primeiro colocado na rodada passada, deu uma trollada com a galera, perdeu em casa, mas agora jogando fora de casa eu acho que se recupera, vai pegar o último colocado. Como falei, jogo dos opostos. Eu tenho aqui o Suwon jogando em casa com apenas 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, mercado de gols um cenário mais under, com menos gols. O Ulsan como visitante vem bem, 3 vitórias, apenas 1 derrota, 1 empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Time, sinceramente, aqui eu quero trabalhar alguma coisa a favor do Ulsan. Eu sei que ele perdeu na rodada passada, mesmo jogando fora de casa, tecnicamente tem um time superior e tem condições de conseguir um bom resultado. A odd é de 1,70 a 1,81. Uma entrada mais conservadora, Ulsan empate anula, pega essa odd e monta num bilhete duplo. Ao vivo, Ulsan amassando, dá para pensar na vitória seca. Fechado? 7 da manhã, agora chegando no Japão, Yokohama Marinos contra Kawasaki. Eu tenho Yokohama na primeira posição, Kawasaki nono colocado. Puxando aqui a race, Yokohama em casa, 1 derrota e são 4 vitórias. Porém, essa derrota foi na Copa do Imperador. Quando é jogo de Copa, muitas equipes não entram com o elenco principal e também com aquela vontade, tá legal? Agora, no campeonato japonês vem muito bem. Kawasaki jogando como visitante, 3 derrotas, apenas 1 vitória e 1 empate. Time, o que eu tenho aqui em pré-live? Uma odd de 2,16 para o Yokohama e de 3,1 para o Kawasaki. Jogando em casa, sim, acho o Yokohama favorito. Com uma odd de 2,15, a gente pode pensar que Yokohama empate anula ou uma dupla hipótese para o Yokohama, tá legal? Mercado de gols também é interessante. O Yokohama, dos 5 últimos jogos, o mais de 1,5 gol, bateu em todas as partidas e o Kawasaki mais de 1,5 gol também batendo em 5 de 5. Vamos dar uma olhadinha nesse over 1,5, mais de 1,5 gol, odd de 1,17, uma odd interessante de repente para você compor no seu bilhete. Tá legal? 11 da matina, Campeonato Brasileiro Série B. Eu tenho o jogo do Juventude contra o ABC. Juventude, 8º colocado, pega o ABC, que é o lanterninha da competição, apenas 10 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race. O Juventude em casa venceu 3, perdeu 2. O ABC como visitante, apenas 1 vitória, são 3 derrotas e 1 empate. Puxando o histórico, 3 confrontos e o Juventude venceu todas as partidas. Time jogando em casa, melhor na tabela de classificação, com uma race com mais consistência, sim, o Juventude é favorito. Odd de 1,67, 1,60, Juventude empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. Ao vivo, o Juventude amassando, dá para pensar na vitória seca, tá legal? Chegando na Noruega às 13 horas, Noruega sempre um bom campeonato para se operar em mercado de gols, tanto a primeira divisão quanto a segunda divisão. Geralmente, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos e quem puder monitorar ao vivo, gol no primeiro tempo. Noruega, primeira divisão, Noruega, segunda divisão. Essa é a dica. Eu tenho aqui Vålerenga versus Molde e o que eu vou trabalhar? Já cantei para vocês, né? Mercado de gols. O Vålerenga em casa, olha isso, 3-2, 2-1, 1-0 saindo um pouquinho de tendência,
3-1 e 3-0. Puxando o histórico do confronto, é uma chuva de gols, ambas marcam, também vem muito forte. Resumindo, então, a entrada, uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, odd aqui de 1,19 para mais de 1,5 gol, uma odd bacana, talvez, para montar num bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,54, 1,53. Fechou? Bora lá, time, 15 horas na Croácia, eu tenho aqui uma final de Supercopa. Dinamo Zagreb, que é o monstrinho da Croácia, jogando contra o Hajduk. Vou pegar para vocês os 5 últimos jogos do histórico, dentro e fora de casa. Vamos lá. Um empate, Dinamo 4-0, outro empate 1-1, outra vitória do Dinamo 4-1 e outro empate aqui 0-0. Ou seja, geralmente o Dinamo levando a melhor. Jogando aqui essa final de Supercopa, eu tenho uma odd pro Dinamo de 1,91, 1,95. Eu vou de Dinamo, empate anula, ou mesmo, quem quiser operar também pro Dinamo ser campeão, também pode ser uma alternativa. Fechou? Olá, time, 16h30, Copa do Brasil, segundo jogo de mata-mata, provavelmente o jogo mais aguardado aqui do sabadão, tá legal? Quem passar de fase enfrenta o São Paulo. Eu tenho aqui Corinthians versus América Mineiro. Primeiro jogo em Belo Horizonte, 1-0 para o Coelho. Agora o Corinthians, jogando em casa, precisa pelo menos de um gol para levar a decisão para as penalidades, tá legal? O Corinthians em casa, dos 5 últimos jogos, venceu 3, perdeu uma e empatou outra. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. O América Mineiro como visitante perdeu 3, ganhou apenas uma partida e empatou outra. Percebam que o América jogando fora de casa é um time extremamente over goals. 2-1, 3-1, 2-2, 2-1 e 3-1. Over goals é o quê? Time que faz jogos com muitos gols, tá legal? Então em pré-live eu já vejo com vocês aqui um cenário para gols. Por quê? Eu tenho visitante que geralmente faz jogos com gols e o Corinthians, que é o time da casa, precisando reverter um placar e jogando muito provavelmente com casa cheia. Ou seja, juizão apitou, o timão vai para cima, tá legal? Sendo assim, eu acho que o mais de 1,5 gol pode ser sim uma alternativa para essa partida. E eu gosto dessa odd. 1,44. Isso aqui 10, 15 minutos do primeiro tempo. Se o gol não sai, fica ainda melhor. Essa odd já vai para 1,50, 1,60. Você faz a análise do começo da partida, verifica se está em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio. Aí a odd foi para 1,60. O jogo está interessante, em pressão, você pega o mais de 1,5 gol com odd acima de 1,60, tá legal? Acho que pode ser uma boa alternativa. E trago para vocês a probabilidade do mais de 1,5 gol, 90% em pré-live, probabilidade lá em cima. Jogando em casa, eu também acho que o Corinthians não deve perder essa partida. A gente tem uma odd aqui de 1,65, 1,67. Podemos pensar também Corinthians empate anula. Acho que pode ser uma alternativa. Corinthians amassando na pressão, dá até para pensar na vitória seca. Falando um pouquinho de mercado de cantos, que são os escanteios, o Corinthians tem uma média de 5,2 e o América 4,7. Como eu falei para vocês, eu acredito aqui que o juizão apitando, o Corinthians deve fazer aquela pressão inicial. Então a gente pode pensar também numa race 3 cantos a favor do Corinthians. É a mesma operação que eu usei para Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras estava atrás do placar, ele amassou o São Paulo no começo do primeiro tempo e a race 3 cantos saiu com facilidade. Ou seja, aqui eu vou na mesma lógica. Race 3 cantos a favor do Corinthians. O Corinthians precisa fazer 3 escanteios primeiro que o América. Qual que é o risco dessa entrada? O Corinthians fazer 2-0 rapidamente. Aí, obviamente, que a pressão vai baixar, tá legal? Mercado de cartões, o Corinthians toma 2,2, o América Mineiro 2,5. É um jogo decisivo, segundo jogo de mata-mata, para cada equipe receber pelo menos um cartão. 17 horas, voltando para a Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte Preta versus Tombense. Tabela de classificação, a Ponte na 13ª colocação, Tombense dentro de zona de rebaixamento, 17ª posição. Rapidamente puxando a race, a Ponte em casa, apenas uma derrota, são 2 vitórias e 2 empates. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 5 de 5. Tombense como visitante, apenas uma vitória, um empate e são 3 derrotas. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 5 de 5 também.
Time, vejo duas alternativas para essa partida, tá legal? A Ponte Preta jogando em casa, sim, tem um leve favoritismo, odd de 1,96, 1,91, Ponte empate anula, acho sim uma alternativa. Para quem quiser operar para mercado de gols, eu iria aqui, menos de 3 gols e meio, under 3,5, odd de 1,23, 1,20, pega essa odd e monta numa dupla. Fechou? Bora lá, 19 horas, campeonato argentino. Eu tenho o jogo do River Plate contra o Estudiantes. O River, que lidera a competição, 54 pontos, e o Estudiantes, sexto colocado. Puxando aqui a race, o River, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. Baita tendência de vitórias. A gente pega aqui o Estudiantes como visitante, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas uma partida. Percebam que os jogos do Estudiantes são jogos com placares under gols, com menos gols. E o River em casa geralmente é o time over gols, tá legal? Quando a gente tem uma divergência, eu prefiro operar em mercado de gols ao vivo. Puxando o histórico, eu tenho aqui um confronto no qual o River venceu 1, 2, perdeu 1 e tivemos 2 empates. Ou seja, jogando em casa, o River geralmente aí com um leve favoritismo. Com essa race, eu também acredito que o River, sim, é favorito. Porém, eu vou trazer para vocês aqui uma outra alternativa para quem de repente não quiser operar a favor do River, até porque essa odd do River é baixa, 1,36, e pega o Estudiantes, que é um time encardido da Argentina, tá legal? Time, se liga na odd do Estudiantes, é uma odd de 10. Não significa que eu vou buscar a vitória do Estudiantes. Mas aqui, com essa odd de 10, a gente pode pensar num handicap mais 2,5, handicap asiático, mais 2,5 para o Estudiantes. E a gente só vai perder essa entrada se o River ganhar do Estudiantes por 3 ou mais gols de diferença. Ou seja, o River meter aqui 3-0, 4-0 e por aí vai. Aí fica meu questionamento, será que o atropelo vai ser desse tamanho? Interrogação. Por esse motivo, eu acho aqui que o handicap asiático mais 2,5 a favor do Estudiantes pode ser sim uma alternativa. Fechou? E bora, voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, 21 horas eu tenho o jogo do Botafogo, líder, que campanha, que ano que vem fazendo o Botafogo, enfrentando aqui o Red Bull Bragantino, também que vem fazendo boas partidas. Botafogo, como já falei para vocês, primeira colocação, 36 pontos, 10 pontos de diferença do Flamengo, que é o segundo colocado. Vai pegar o Red Bull na sexta colocação com 24 pontos. Vou dar uma olhadinha na race. O Botafogo em casa, bem pra caramba. 4 vitórias, 1 empate, ou seja, muita consistência e tendência de vitórias. Mercado de gols, eu tenho aqui o mais de 1,5 gol, batendo em 4 das 5 últimas partidas. Red Bull Bragantino como visitante, perdeu 2, empatou 2, venceu apenas uma partida. Fora de casa, oscila. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, vejo duas alternativas aqui pra gente, tá legal? Obviamente que jogando em casa, sim, o Botafogo é favorito. Pega o Red Bull que faz boas partidas. Por esse motivo, e com essa odd de 2,15, eu posso pensar aqui em Botafogo, empate anula, ou mesmo uma dupla hipótese para o Botafogo. Acho que são boas alternativas. Ao vivo, o Botafogo amassando, aí dá para pensar na vitória seca. Mercado de gols, pela característica das duas equipes, eu também penso nesse mais de 1,5 gol e eu gosto dessa odd. Odd de 1,40 em pré-live, uma ótima odd, de repente, para um bilhete duplo, ou como eu sempre falo, espera 10, 15 minutos, essa odd, se o gol não sair, ela vai subir, se o jogo estiver em alta intensidade, aí você busca ao vivo o mais de 1,5 gol com odd acima de 1,60, que também pode ser uma boa escolha. Vamos trazer aqui as probabilidades. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 80% de acontecer. Escanteios, cantos, 5,8 é a média do Fogão, 5,1 a média do Bragantino. Cartões, Botafogo 2 por partida, de média, e o Red Bull Bragantino 2,3. Para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, time! Hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, uma notícia muito importante. Domingo termina a promoção do Grupo VIP de futebol por apenas R$19,90 por mês. Ou seja, se você ainda não aproveitou, não marca a touca, não marca a bobeira, clica aqui embaixo no link que eu vou deixar na descrição, chega junto, vai te ajudar pra caramba, só o filé mignon com fritas, só coisa boa, e pra quem tá começando você aprende diversos tipos de entrada, mercado de gols, escanteios, cartão, finalização
e também bilhetinhos montados antes da partida, duplas e triplas, tá legal? Chega junto que eu tô te esperando. Ah, outra notícia que eu tava esquecendo, se você ainda não faz parte do nosso canal novo, projeto novo, Boleiros nos Estádios, chega aqui, clica, vem junto, eu tô te esperando, lá também é a sua casa, é um projeto muito bacana, a gente mostrando jogos, a parte de fora, falando com a torcida, mostrando efetivamente como o estádio é, tá legal? E a gente tá com uma grande promoção, as pessoas que mais comentarem, curtirem, se inscreverem, compartilharem o vídeo, a gente tá dando aí uma camisa oficial pro primeiro lugar, aliás, já teve vencedor, e optou pela camisa do Flamengo, foi mandado, ficou super feliz. Segundo e terceiro lugar, 1 ano de grupo VIP, tá legal? Então, se inscreve no canal Boleiros nos Estádios, comenta, curte, que você vai estar concorrendo. Quais são os jogos que estão valendo? Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Hoje, a gente vai estar soltando, inclusive, esse vídeo de Palmeiras e São Paulo, da Copa do Brasil, que foi ontem. Corinthians e América, e estaremos lá e vamos soltar vídeo. Talvez São Paulo e Santos, eu confirmo para vocês. E aí a quinta partida ainda está em aberto, depois eu falo, tá legal? Quem mais comentar, curtir, falar, compartilhar, ganha esse presente. Ou seja, vocês só têm a ganhar. Marco, pelo amor de Deus, fala do bilhete que você já falou demais. Concordo, vamos lá. Dupla. Corinthians Handicap 0-0. O que é Handicap 0-0? A mesma coisa que o empate anula. Pega sempre a odd que estiver maior. Corinthians só não pode perder para o América Mineiro. E lá no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Red Bull Bragantino, dupla hipótese para o Botafogo, que é a mesma coisa que o handicap mais meio. Handicap asiático mais meio é a mesma coisa que uma dupla hipótese. Eu preciso aqui da vitória ou do empate do Botafogo. O Botafogo só não pode perder. Se tudo isso der certo, odd de 1,58. Marco, a odd está muito baixa. Fica à vontade. Falei do jogo do Ulsan, do Yokohama, inclui aqui no bilhete que a sua odd vai subir. A gente vai de duplinha e se tudo der certo, odd de 1,58. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deram o likezão? Deixa eu ver se deu mesmo. Dá o likezão, pô, não deu. Agora sim. Valeu, obrigado. Faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Time, deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, te vejo aqui amanhã. Valeu, fui.